Oi pessoal, tudo bem? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nathalie, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E foi proposto pra gente um desafio, ou seja, gravar um vídeo, coisa que eu nunca tinha feito antes, gravar um vídeo da disciplina Educação Mediada por Tecnologias. Nesse vídeo a gente tem que falar um pouquinho sobre alguma coisa de pedagogia, né? Que vai ser bom pra gente, pro nosso curso, para quando a gente for professor ou um pedagogo, né? Na área acadêmica, alguma coisa assim. Não precisa ser só professor, né? Então, eu fiquei pensando o que eu gravaria, porque é difícil, né? A gente tá só no primeiro semestre ainda. Então eu pensei em teorias do currículo, pensei em mídias, em mas eu achei melhor gravar sobre filosofia. Não que eu seja super fã de filosofia, mas pelo menos é assim, pra gente conhecer um pouco mais do homem, né? Então eu resolvi falar sobre as relações, os tipos de relação que um homem tem, né, que um indivíduo tem. E são três: as relações produtivas, as relações sociais e as relações simbólicas. Então eu vou explicar um pouquinho de cada relação. Nas relações produtivas, é a relação entre o homem e a natureza. Ou seja, o homem ele tira coisas da natureza para transformá-las em um produto para si, para satisfazer as suas necessidades, certo? É uma relação de transformação. Só que todas as relações elas têm um risco. Qual que é o risco da relação da natureza? Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes a sociedade, o homem em si, ele passa dos limites, né? Ele acaba usando mais do que precisa, certo? Dessa natureza, disso. E então, se o homem pegasse aquilo que precisa para transformar, estaria tudo lindo. Mas a gente sabe que não é assim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre as relações sociais. As relações sociais é a relação com o seu semelhante, o homem com o outro homem, o indivíduo com o outro indivíduo. Ou seja, o homem em relação à sociedade, né, um com o outro. E os riscos são bem sérios nessa situação. É o seguinte, quando uma pessoa se relaciona com outra, existe o risco da dominação. Muitas vezes um quer dominar o outro, um se sente líder, um se sente superior, e isso pode trazer a exploração do trabalho, porque o empregador, muitas vezes, isso não é correto, ele explora o trabalho daquele indivíduo que necessita daquele trabalho, certo? Ou então, numa relação afetiva, muitas vezes existe uma dominação. O homem domina a mulher domina o homem. É difícil encontrar aquele equilíbrio, né? Claro que existe e muito, mas esse é um dos riscos. E a terceira relação são as relações simbólicas. As relações simbólicas é a relação consigo mesmo. Ou seja, as percepções do homem, o que o homem percebe, o que o homem entende quando ele vê algo, quando ele vê, por exemplo, as artes, uma dança, cinema, uma pintura, uma escultura, o que ele percebe daquilo, é a religião, são as suas percepções, certo? A literatura. E os riscos, nesse caso, é a ideologia. Porque muitas vezes a ideologia ela é passada pela classe dominante, que ela faz o quê? Ela induz aquilo para o homem. Bom, eu vou finalizar por aqui, que eu já falei bastante. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!